Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta Ainda bem que tocou a música da minha vida. essa música suave. Eu já frequentava aquela igreja fazia tempo. Foi ali que eu fiz a catequese, que passei pelo grupo de jovens, até que, depois de completar 20 anos, passei a fazer parte permanente do grupo musical. Eu não tocava nenhum instrumento, apenas fazia parte do coral e ajudava no que fosse preciso nas tarefas da igreja. Era um trabalho voluntário que eu fazia de coração. Nessa época, eu namorava o Edmar. Gostava dele. Na verdade, era apaixonada. Só que a gente, não sei por que, vivia brigando. Eu não concordava muito com certas atitudes que ele tinha. Ele gostava, por exemplo, de frequentar bar, jogar carta, dinheiro, coisas que eu nunca provei. Enquanto ele implicava que eu era certinha demais, que eu vivia enfiada na igreja. Nossas opiniões sempre divergiam, mas como gostávamos um do outro, no final acabávamos sempre nos acertando. Sempre que a gente brigava, era com o padre Nelson que eu desabafava e pedia conselhos. Era com ele ou com o Luiz. O Luiz era diácono. Ajudava o padre Nelson em praticamente tudo ali na igreja. Celebração de missas, casamentos, batizados. Com o tempo a gente ficou amigo. Eles gostavam muito de mim e sempre davam um jeitinho de me animar quando eu brigava com o meu namorado. Aconteceu que certo dia eu acabei tendo talvez a discussão mais séria até então com o Edmar. A briga foi tão feia que a gente chegou a terminar o namoro. Quer dizer, a gente não, ele terminou. Eu fiquei arrasada. Porque mais uma vez o culpado pela nossa briga tinha sido ele. Ele pisava na bola, só que nunca dava o braço a torcer. Para ele a culpada era sempre eu, por ser certinha demais, por não entender o seu lado, por ser implicante e ranzinza. Pelo menos era isso que ele falava. Nessa ocasião, eu nem lembro direito o que aconteceu. Mas acabamos brigando feio e no fim ele desmanchou o namoro furioso. Escuta, por que você não vai para a igreja, hein, Carola? Foi assim que ele falou. Me chamou até de Carola. Nessa última briga, além disso, ele falou outras coisas que me deixaram extremamente magoada. Eu pensei até que o nosso caso não tivesse mesmo mais volta, de tão duro que ele foi comigo. A gente sempre brigava, discutia, mas, sabe, não como dessa vez. Fiquei arrasada, principalmente porque gostava dele. A mãe vivia me aconselhando. Você tem que arranjar um namorado que pense como você, minha filha. Que frequente a igreja, que siga os ensinamentos de Cristo. Esse Edmar só quer saber de bar, de jogatina, é só coisa que não dá camisa para ninguém. Eu não gostava quando ela falava assim. Porque apesar de todos os defeitos do Edmar, no fundo, ele era boa pessoa. E o mais importante, eu sabia que ele gostava de mim. Tanto que quando a gente brigava, era sempre ele que me procurava pedindo para voltar. Quer dizer, até essa última discussão. Porque depois que a gente se desentendeu dessa última vez, quando ele resolveu pôr um ponto final em tudo, passou uma semana, passaram 2, 3 semanas e nada. Ele não me procurou. Olha, eu já estava deprimida. Até que um dia, eu estava no salão paroquial, triste, desanimada, e o Luiz, o diácono de quem eu falei há pouco, percebeu que eu não estava bem. Ele então se aproximou, sentou ali do meu lado e perguntou: aconteceu alguma coisa, Sandra?
Eu tenho notado que nesses últimos dias você anda tão quietinha, quase não conversa com ninguém. Aliás, sábado passado nem no coral você cantou. O que houve? Quem sabe eu possa te ajudar. Obrigada, Luiz. Mas está tudo bem. Eu só estou um pouco cansada. Você tem certeza? Olha que eu te conheço, hein? Faz tempo que eu te vejo aqui, choramingosa. Brigou com o namorado. Foi isso? Eu e o Luiz, a gente já se conhecia há uns 8 meses. Desde que começou a ajudar o padre Nelson nas tarefas da igreja, ele sempre foi um cara muito bacana comigo. Sempre me tratou super bem. Sabe aquela pessoa compreensiva, que está sempre pronta a oferecer o ombro, a dizer uma palavra de incentivo, a animar a gente? Pois esta era a cara do Luiz. Ele devia ter uns 40, 45 anos. Era casado, tinha 2 filhos. Eu, inclusive, conhecia a esposa dele. Me dava bem com ela. Eu só sei dizer que a presença dele sempre me transmitiu muita paz. E aquele dia não foi diferente. A gente ficou ali conversando. Ele já mudou de assunto, disse uma coisa engraçada. A ponto de repente, eu até esqueci do motivo da minha tristeza, da minha melancolia. Sei lá, me senti aliviada, leve. E o fato é que depois dessa conversa que a gente teve, eu não sei explicar, mas parece até que ficamos mais próximos, mais íntimos, mais amigos. Às vezes eu pegava carona com o Luiz. Ele me deixava na porta de casa. O Edmar, aliás, não gostava muito. Sempre implicava. Ele achava que o diácono estava dando em cima de mim. Imagine. Ele era casado. Sempre foi muito respeitador. Além do mais, para mim o Luiz era a mesma coisa que o padre Nelson. Era um diácono. Praticamente um padre. Mesmo assim, o Edmar implicava. Até porque não era sempre que a Irene, mulher do Luiz, estava junto. Podia contar, se eu chegasse da igreja de carona com o Luiz e o Edmar visse, a confusão estava armada. Principalmente se estivéssemos sozinhos no carro. Era briga na certa. Até que 1 mês e meio depois da nossa separação, repito na minha cabeça, o nosso namoro não tinha mesmo mais volta. Até porque ele não me procurou para a gente conversar. Sem contar que também vivia me evitando, fugindo de mim quando eu ia atrás dele. Eu ainda gostava do Edmar. Continuava apaixonada, não vou negar, mas daquele dia em que a gente brigou, tinha se passado já quase 2 meses e ele não tinha me procurado, como sempre fazia. Nas brigas anteriores, demorava um pouquinho, 3, 4 dias, 1 semana no máximo. E ele ou me ligava, ou me procurava pessoalmente, pedia para a gente voltar. Só que dessa vez não. Passou a primeira semana, a segunda, a terceira, passou 1 mês, 1 mês e meio, quase 2. E nada do Edmar. Além de não me procurar, repito, ele andava me evitando. Aconteceu que naquele sábado estava chovendo muito. E depois da missa, depois que ajeitamos tudo ali na igreja, eu acabei pegando carona com o Luiz até em casa. É como eu já disse, era comum isso acontecer. O problema é que, nesse dia, a mulher dele não estava junto. Havia outra pessoa com a gente no carro, outra menina, só que ela acabou ficando 3 esquinas antes de chegarmos em casa. De modo que, assim que estacionou diante do meu portão, estávamos somente eu e ele ali dentro. A chuva continuava forte. De modo que ainda ficamos conversando durante algum tempo dentro do carro,
para ver se a chuva diminuía um pouco e eu não me molhasse até a porta. Ele sempre tão gentil, sempre tão atencioso. Só que aí, eu não sei explicar. Eu andava tão triste, eu andava tão desanimada. E ele ali sempre tão prestativo, tão carinhoso, tão amigo, tão próximo, sempre dizendo uma palavra para elevar o meu astral, para me animar, um conselho. Até hoje não sei dizer se fui eu ou se foi ele quem tomou a iniciativa. Mas o fato é que acabamos nos beijando ali dentro do carro, diante do portão da minha casa. Quando dei por mim, já estava acontecendo. Estava chovendo, o céu estava escuro, a rua estava deserta. E o problema é que não ficou só no beijo. Eu estava tão carente que acho que me deixei levar pelo momento. E tenho certeza de que o mesmo aconteceu com ele. É aquele tipo de coisa que acontece e depois você não sabe explicar como aconteceu. Quando vimos, estávamos num lugar mais reservado, só nós dois, longe de todos, onde cedemos aos prazeres da carne. Não foi nada planejado. Não era o que eu queria. E não é para livrar a cara dele, mas tenho certeza, não era também o que ele queria. Só que parece que tudo conspirou. A chuva, o céu escuro, a minha carência, aquele jeito carinhoso dele. De repente estávamos próximos, nossas bocas se tocando, aconteceu o beijo, em seguida saímos dali. Quando vi, estava na cama com ele. Depois, naturalmente que bateu o arrependimento. Eu me senti a maior pecadora do mundo. Meu Deus, como foi acontecer? Ele era um diácono, tinha mulher, tinha filhos, era um homem de Deus, praticamente um padre, sem contar que eu também gostava de outra pessoa. Eu e o Edmar, a gente tinha brigado, mas embora ele não tivesse me procurado mais, continuava sendo o homem da minha vida. Juro que até onde não entendo como foi que aquilo aconteceu. Não sei dizer até hoje se foi ele quem, de certa forma, me seduziu, se aproveitou de um momento meu de fraqueza, de carência, ou se a culpa foi minha. O fato é que me senti tão constrangida, tão envergonhada depois, que cheguei até a parar de frequentar a igreja. Como que eu ia encarar o Luiz depois de ter me deitado com ele? E o padre Nelson? O que ele diria se ficasse sabendo? E a mulher do diácono, então? Até que 2 semanas depois, finalmente o Edmar me procurou. Nessas alturas, já fazia mais de 2 meses que estávamos separados. Eu nem acreditei quando vi entrando pela porta. Nesse dia tivemos uma longa conversa. Ele confessou que não conseguia parar de pensar em mim, que estava sentindo muito a minha falta, que depois que termináramos o namoro, a vida dele era beber e andar sem rumo. No fim, ainda pediu: volta para mim, Sandra. Eu te amo. E eu sei que você também gosta de mim. Eu juro que vou melhorar. Não estou mais aguentando de tanta saudade. Fiquei com a minha consciência mais pesada ainda. Mesmo assim, acabamos voltando.
Tínhamos as nossas diferenças, mas a grande verdade é que a gente se amava. Não tinha sentido ficar cada um para um lado. Naturalmente, não comentei nada com ele a respeito daquele meu momento de fraqueza com o Luiz. Ele já implicava com o diácono só pelo fato de eu pegar carona com ele. Imagine então se soubesse do que tinha acontecido entre nós. Só que é para se ver como é a vida. Depois de algum tempo, descobri que estava grávida. Quase morri de susto. E o pior é que, pelas minhas contas, o filho só podia ser do diácono. Não nego que, quando fiquei sabendo, cheguei a pensar até em tirar a criança. No auge do meu desespero, apesar de ser uma mulher religiosa, até nisso eu pensei. Eu fiquei desesperada, sem saber para onde correr. Depois, pensei em procurar o Luiz, contar tudo para ele, mas eu não queria estragar a sua vida. Ele tinha um compromisso com a igreja, sem contar que era casado, pai de 2 filhos. Sem contar que também tinha o Edmar. Qual seria a reação dele se eu trouxesse a verdade à tona? Eu não queria nem pensar. Por tudo isso me calei. O que aconteceu entre mim e o Luiz naquela noite chuvosa foi um erro. O pior pecado da minha vida. Só que mesmo assim, seria ainda pior se eu trouxesse à tona a verdade. No fim, quando contei por Edmar que estava grávida, ele ficou feliz, convencido de que o filho era dele. Até chorou de alegria, de modo que mesmo que eu quisesse, não teria coragem de contar a verdade. Tenho consciência de que talvez não tenha agido direito com ele, escondendo uma coisa tão séria, fazendo o coitado criar o filho de outro, pensando que era dele, mas o que mais eu podia fazer? O Luiz também nunca soube que aquele nosso gesto oliviano tinha resultado numa gravidez. Para ele, o filho que eu estava esperando era realmente do meu namorado. Aliás, foi o que todo mundo pensou e continua pensando até hoje. No batizado do meu filho, eu me senti tão mal, ainda mais pecadora. Quase desisti de fazer o batismo, pelo menos ali na igreja onde o Luiz era ministro. Até porque foi ele mesmo quem celebrou o batismo, sem sequer imaginar que era o seu próprio filho que estava ali. Eu chorei tanto nesse dia, tanto. Todo mundo pensou que fosse de emoção. Só que, na verdade, era de remorso. Tenho medo até de que Deus não me receba no céu depois do que eu fiz. Juro que não foi minha intenção. Que Deus tenha piedade da minha alma. Depois disso, muito tempo se passou. Hoje, meu filho é praticamente um homem. Ele também nunca soube. E no que depender de mim, jamais saberá. No fundo, eu não devia nem estar falando disso. Muito menos contando essa história no rádio. O que eu devia fazer, na verdade, era esquecer essa história. Passar uma borracha. Fazer de conta que nada disso aconteceu. Só que eu precisava desabafar. Eu precisava contar para alguém, mesmo desta forma, anônima, indireta, tudo que mantive entalado aqui na minha garganta durante esse tempo todo. Por isso escrevi essa carta. Quem sabe assim, depois de botar tudo para fora, eu consiga finalmente ter um pouco de paz.
porque só eu sei o quanto esta culpa tem me atormentado. Sei que ninguém jamais saberá que sou eu por trás desse personagem que criei. Esta mulher que, mesmo não tendo a intenção, cometeu o pior pecado da sua vida. E é melhor que continue assim. Não quero ninguém me apontando na rua, me criticando, me condenando. Como também não quero trazer sofrimento a ninguém. Principalmente a meu filho, que ama o pai mais do que tudo. Só que eu precisava desabafar. Eu precisava de alguém para me ouvir, nem que fosse assim, desta forma. Eu precisava, de algum modo, botar tudo isso para fora, mesmo com a minha verdadeira identidade escondida. Na verdade, meu filho é a única coisa que restou boa dessa história. Não fosse por ele, acho que minha alma já estaria no purgatório há muito tempo. Às vezes penso que Deus deve ter tido uma razão muito forte para me aproximar daquele homem, para permitir que tudo aquilo acontecesse entre nós. É isso o que me dá forças para continuar. Saber que mesmo tendo cometido o pior pecado da minha vida, minha alma talvez ainda seja digna de salvação. Only you can make all this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you and to make all this change in me. For it's true, you are my destiny. When